Então eu quero falar com vocês hoje, como eu expliquei para os visitantes, o nosso objetivo aqui não é falar de religião, mas nós somos um grupo cristão. É normal nós olharmos para a figura de Jesus e buscarmos aprender com Ele a desenvolver o nosso lado espiritual. Então nós olhamos para Jesus e vemos como é que Ele orava, como é que Ele expulsava demônios, como é que Ele se relacionava com Deus. Mas nós não costumamos olhar muito para a estrutura emocional de Jesus. E se nós quisermos ter paz na nossa vida, nós precisaríamos aprender a ter controle das nossas emoções, a blindar as nossas emoções. Senão a gente fica exposto a qualquer sentimento, a qualquer leitura que a gente faz. Isso nos fere, isso cria problema nos relacionamentos, gera más interpretações. E muitas vezes nós lemos livros de psicologia, de autoajuda, nós procuramos conselhos, mas a verdade é que o maior exemplo de controle emocional que nós conhecemos é o próprio Jesus. Vocês imaginem uma pessoa que crucificado numa cruz, a gente quando bate um dedo numa quina, a gente já não sabe nem onde é que está, né? Que planeta está, você não consegue nem raciocinar. Você imagina que uma pessoa pendurada numa cruz, depois de tudo que ele foi exposto, de todas as humilhações, depois de todas as dores físicas, ele ainda conseguia fazer uma oração para Deus, entregando a vida daqueles que estavam ferindo, machucando, zombando. Então pense no tamanho, na intensidade do controle emocional que Jesus tinha. E é importante a gente saber essas coisas para nós. E para que a gente possa ensinar os nossos filhos desde pequenos, queridos. Porque a gente prepara os nossos filhos para tudo. Para ter uma boa profissão, para falar um idioma, para comer, para ser educado. Mas muitas vezes nós não preparamos o emocional dos nossos filhos. Então que nessa noite você possa estar aprendendo para você e possa estar reproduzindo isso. Então, queridos, nós vamos ver algumas características dos comportamentos de Jesus. E o primeiro item que eu quero falar com vocês, se vocês lerem os evangelhos, até nós estamos lendo todos juntos o livro de Mateus, nós estamos no capítulo 21, se eu não estou enganado, e se nós lermos os evangelhos olhando para Jesus, como é que ele agia, vocês vão ver que isso é bem claro. Então, uma coisa que Jesus fazia e que nós precisamos fazer nas nossas vidas para vivermos em paz e proteger as nossas emoções é nos doar, mas sem esperar muito das pessoas, né? Exigir um mínimo das pessoas. E Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele dava tudo dele. Ele dava seu tempo, ele dava sua atenção. Jesus não tinha hora para dormir, Jesus não tinha hora para comer. Não tinha uma estrutura naquele tempo, queridos, de microfone, de caixa de som. Estava ele lá no deserto escaldante, gritando o dia inteiro, falando com uma multidão, para o máximo de pessoas conseguirem ser ouvidas. Muitas vezes sem comer, muitas vezes sem dormir. E ele dava tudo dele. Mas ele esperava praticamente nada das pessoas. Vamos ver esse texto, está lá em Mateus 26, do 36 ao 42. Vou pedir para a Leila ler para nós, bem alto. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, queridos, esse texto está falando que Jesus, isso é nas vésperas dele ser crucificado. Ele se retirou para orar. Imagina como que ele estava abatido, como que ele estava tenso, temeroso. E ele pediu para os amigos dele, para os discípulos, orarem por ele e com ele. E esse texto fala que algumas vezes ele chegou e encontrou eles dormindo. Eles estavam com sono e eles não dormiam, estavam dormindo. E esse mesmo texto, queridos, ele está também descrito em Lucas 22 e fala o seguinte, que Jesus, posto em agonia, orava intensamente, tanto que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que escorria até o chão. Então, olhem a situação. Esse fenômeno, que acontece raramente no corpo humano, que a pessoa está debaixo de uma pressão, de uma tensão moral, emocional tão forte, que chega ao ponto das veias sudoríparas arrebentarem e o suor e o sangue se misturar. Então parece que a pessoa está suando sangue. Isso só acontece em situações de extremo pânico, terror, dor. Você já suou sangue? Imagine Jesus, a situação em que ele estava para suar sangue. E por isso, porque ele estava extremamente abatido, ele pediu ajuda. Ele pediu um socorro. Agora vocês pensem, por 3 anos, dos 30 anos aos 33 anos, Jesus andava com aquele grupo de discípulos. Eram seus melhores amigos. Eram as pessoas que Jesus amparava, que Jesus cuidava, que Jesus ouvia. Que muitas vezes ele estava cansado, com vontade de dormir, ele teve que orar, ele teve que ouvir, ele teve que escutar. Ele se entregou com todas as suas forças para esses amigos. E na hora, talvez o único momento da vida dele que ele precisou de uma ajuda, eles não conseguiram orar com ele, por ele. Você já passou por isso na tua vida? Você já se doou para alguém? Fez tudo por essa pessoa? Às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes a mãe, o pai. Você fez tudo. Você não mediu esforços. Você deixou outras coisas de lado. Você investiu tempo, investiu dinheiro. E quando você precisou de algo, precisou de uma atenção, precisou de um conselho, precisou de uma palavra, precisou de um apoio, você teve nada. Todos nós já passamos por isso. E isso nos abate ou não nos abate? Nos abate. Só que Jesus, ele entendia as limitações das pessoas. Ele fazia porque ele as amava. O amor de Jesus cobria todos os defeitos, todos os erros, todos os pecados. E por isso, ele continuava fazendo sem esperar nada em troca. E nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Quando nós somos frustrados, a gente toma uma decisão emocional. Não vou mais fazer. Não merece. Não vou mais fazer. Eu, em vez de continuar fazendo uma coisa que era boa em mim, eu me torno uma pessoa pior. Eu deixo de fazer algo bom porque eu me feri, porque eu me frustrei. Mas quando nós decidimos fazer pelos outros, sem esperar nada em troca, isso protege as nossas emoções. Se vier algo, é bônus. Mas se não vier, tá tudo bem. Eu continuo sendo uma pessoa extraordinária. Queridos, eu dei apenas um exemplo do momento que Jesus foi traído, vamos dizer assim, né? Mas Judas tinha a mesma idade que Jesus. Era um rapaz da idade dele. Eles eram amigos. Judas traiu. As pessoas que ele curou, que ele ajudou, que ele curou parentes que estavam enfermos, muitos deles, quando chegou a hora de fazer uma escolha entre soltar Jesus ou soltar um assaltante chamado Barrabás, escolheram Barrabás. Jesus, ele teve centenas de situações na vida dele, onde ele foi traído, onde ele foi abandonado, onde ele foi repudiado.
mas Ele decidiu amar as pessoas como elas são. Quando eu decido me doar sem esperar nada em troca, isso é maravilhoso, isso é certeza de satisfação. Mas quando eu me dou achando que as pessoas têm que me devolver alguma coisa, eu estou expondo as minhas emoções à dor. Eu vou sofrer. Se eu sou uma mãe que faz tudo em casa, cuida da comida, cuida da roupa, cuida da... né? Porque as mães são ninja, cuidam de tudo. E eu espero o reconhecimento dos meus filhos, eu vou sofrer. Espero o reconhecimento do meu marido, do meu chefe. Isso deveria acontecer? Deveria. Mas as pessoas não reagem exatamente como a gente acha que deveriam reagir. Então eu devo fazer? Sim, eu devo fazer. A Bíblia diz que nós somos feitos para as boas obras, mas sem esperar nada em troca. Uma outra característica de Jesus, além de fazer sem esperar nada em troca, ele compreendia a dimensão interior das pessoas. Então o que eu quero dizer com isso? Queridos, por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa que foi ferida, dilacerada pela vida. Então, muitas vezes a gente olha o comportamento da pessoa e aquilo, nossa, nos paralisa, nos dói, nos machuca. Mas Jesus, ele ia além. Ele sabia que por trás daquela amargura, daquela raiva, daquele ódio, daquela traição, havia uma pessoa com uma alma também ferida. Eu sempre digo para vocês que nós, seres humanos, nós somos igual a uma árvore. Sempre digo isso para vocês. Uma árvore, você não consegue ver as raízes dela. Elas estão no nível abaixo do solo. Você só consegue ver o exterior da árvore. Mas por esse exterior você já sabe como é que estão as raízes. Se é uma árvore que dá bons frutos, tem folhas verdinhas, é uma árvore que flori, você sabe que as raízes são boas. Mas e se é uma árvore toda amarelada, que não dá fruto nenhum? Você sabe que aquela raiz está enferma. E nós somos igual. Quando nós vemos uma pessoa que tudo está ruim, tudo murmura, tudo reclama, tudo te ataca. Eu sei, nós somos seres humanos, a gente se fere com isso. Mas nós estamos aqui para aprender como é que Jesus fazia. Ele olhava além disso. Ele sabia que a pessoa que fere é porque ela foi uma pessoa ferida. Então nós precisamos ter essa mesma forma de ver o ser humano. Quanto mais problemática, mais ela precisa de amor, mais ela precisa de entendimento, mais ela precisa de ajuda. E o que o mundo faz? O mundo pega as pessoas problemáticas, as pessoas bravas, mal-humoradas, ranzinzas, reclamonas e isola. Eu quero ficar só com os legais, com os bem-humorados, com os queridos, com esses chatos aqui, ó. Vamos falar mal, vamos tirar de perto de mim. Mas o cristão, ele anda na contramão do mundo. Ele não olha as pessoas como o mundo olha. Ele olha como Cristo olha. E Cristo olha com compaixão. Ele veio justamente porque as pessoas têm dores, têm mágoas. Ele veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. E nós, como cristãos, queremos estar só com os sãos? De corpo, de alma, de mente? Nós temos que querer estar com todos que o Senhor nos coloca à volta. Mas nós temos que pedir, Jesus, me ensina, me ajuda a ver o que está lá dentro dessa pessoa. Quem pegou, por favor, Lucas 23, do 33 ao 38? Jerusalém. Pode ler. A realeza que dá a vida. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, Sim. um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo o sorteio. O povo permanecia aí, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo, os outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam, se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro. Este é o rei dos judeus. Então olha a situação, queridos. Jesus crucificado com dor, os soldados zombando da situação,
em vez de dar água quando ele pedia, dava um vinagre. E Jesus, diante dessa situação, ele ainda faz uma oração e diz: Deus, Pai, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que eles fazem. Por que Jesus fez essa declaração? Porque ele olhava para aqueles soldados e ele via a dimensão interior. Ele via o que tinha por trás. Ele pensava que por trás daqueles soldados que estavam hoje humilhando, xingando, zombando, tendo prazer na dor dele, existiam meninos que foram criados em meio à violência. Naquela época, queridos, mulheres adúlteras eram levadas em praça pública e morriam apedrejadas, morriam sangrando até morrer. Aqueles soldados um dia foram meninos que foram ver essas atrocidades. Os pais levaram de mão dada: vamos lá ver aquela adúltera, aquela pecadora, vamos vê-la ter aquilo que ela merece. Foram crianças que um dia receberam do seu pai uma pedra, para desde pequeno aprender a julgar, a matar, a fazer maldades. E Jesus, quando olhava para aqueles soldados, ele via isso. Ele via alguém que desde pequeno foi criado dentro dessa realidade e que hoje zombar dele não era nada. Nem nessa hora conseguiram tirar a paz de Jesus. Ninguém nessa terra conseguiu se tornar inimigo de Jesus. Ninguém conseguiu tirar a paz dele, porque a paz dele valia ouro. E as injúrias, as calúnias, os problemas eram lixo para ele, diante do que era a paz de espírito de Jesus. E quantas vezes nós, por qualquer coisinha, nós perdemos a nossa paz de espírito? Porque qualquer coisa a gente briga. Como é difícil para nós procurar ver as virtudes nas pessoas, mas como que é fácil a gente ver os defeitos das pessoas? Só que se nós olharmos apenas os defeitos das pessoas, nós nunca vamos conseguir amar ninguém. Porque todos aqui, todos sentados nessa sala, têm defeitos. E se eu for olhar só para isso, eu não vou conseguir amar ninguém. Eu preciso procurar as virtudes. Às vezes elas são aparentemente menores, em menor quantidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa é muito ferida, queridos. Mas Jesus, ele não fazia assim. Ele dava desconto para as pessoas. Ele olhava e ele via o que estava por trás daquilo. Então, quando você estiver diante daquela pessoa que te persegue, aquela sogra que te persegue, aquela vizinha que fala mal de você, aquela colega de trabalho que quer o teu fim, que quando sabe que você é promovido, chega a fechar os olhos. Antes de você querer pagar na mesma moeda, diz: Deus, me ajuda a amar essa pessoa. Porque alguém assim é alguém extremamente ferido na vida. Então assim, Jesus, ele protegia suas emoções. Isso livrou ele da morte? Ele dá desculpa, ele orar por aquelas pessoas e pedir que Deus perdoasse as suas ofensas, livrou Jesus da morte? Não. Mas livrou ele, a alma dele, de um cárcere emocional. E muitas vezes nós vivemos encarcerados, nós temos tudo e não temos paz de espírito, porque nós estamos sempre exigindo das pessoas o que elas não podem nos dar. Outra coisa, queridos, que eu queria falar para vocês. O perdão, Jesus, ele estava sempre perdoando as pessoas. Além do perdão ser um princípio bíblico, e quando nós aplicamos o princípio bíblico na nossa vida, isso traz bênção para nós. Além do perdão nos libertar de um cárcere, nós pararmos de ser prisioneiros, o perdão requer também inteligência. Jesus era inteligente. Ele analisava as pessoas. Ele entendia que as pessoas eram mais do que aquilo que estava na frente dele. Outra coisa, queridos. Terceira coisa que Jesus considerava, e que é importante a gente considerar: ninguém pode nos dar o que não tem. Qual que é o maior problema hoje nos casamentos, nos relacionamentos? As frustrações? Eu espero muito das pessoas. E aí, quando alguém distante de mim faz alguma coisa para mim,
Eu acho aquilo o máximo, eu super valorizo. Por quê? Porque eu não tenho expectativa daquela pessoa. Então, se uma colega de trabalho chega com um presente para mim, uau, que pessoa extraordinária, porque eu não tinha expectativa nenhuma. Agora, o meu marido, eu tenho grandes expectativas. Então, se ele chega com alguma coisa para mim, não faz mais que obrigação. Só isso. Essa flor, eu te falei que eu não gosto de flor no copo. Eu gosto de buquê, né? Nunca tá bom, né? Sempre tem um probleminha. Por quê? Porque eu acho que porque eu me dou bastante para o meu marido, para minha esposa, as minhas expectativas são grandes. Nós entramos lá naquela primeira situação de, no fundo, dar esperando receber. Então, se eu recebo alguma coisa, acaba que nunca está suficiente, porque a minha expectativa é muito alta. É muito alta com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, com meu cônjuge. E aí nunca ninguém consegue nos satisfazer. Então, só que às vezes a gente quer que as pessoas nos deem algo que elas não têm como nos dar. As pessoas têm histórias. As pessoas têm crenças que limitam elas, às vezes, de agir. Meu Deus, queridos, no começo do meu casamento, assim, ó, eu já não sou uma exímia cozinheira. Eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Tanto que, 1 ano de casado, eu consegui engordar 10 quilos. Porque daí só eu comia o que eu fazia. Para não desperdiçar, eu comia. Tudo tava ruim. Não falava nada, mas aquela cara do tipo, sabe, eu daria nada tava bom. Aí um dia, eu errei uma lentilha. Sabe aquela lentilha que não tem nada? Só lentilha e água e um pouco de sal? Que na minha concepção aquilo é nada. Eu nunca fui tão elogiada na minha vida. Meu Deus, mas que lentilha maravilhosa. Isso é nada. Eu usei todos os livros de receita, fui pra internet, usei todos os ingredientes que eu nem conhecia. E a lentilha eu recebo um elogio do jeito que a gente se acostuma, que a gente, até os 7, 8 anos, toda a nossa base emocional, nossos gostos, a forma de ver a vida são formados. E aí, tu pega uma criança que comeu a vida inteira lentilha só com sal e tu quer apresentar camarão, não vai rolar. Não que eu cheguei nesse nível, tá, queridos? Talvez uma salsicha, mas enfim, vocês entenderam o que eu pensei, né? Já, uma novidade. Então, assim, queridos, às vezes você fica esperando algo da pessoa que a pessoa não consegue te dar, né? Então, quem pegou João 21, do 15 ao 17? Nós aqui. Pode ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Então, queridos, olha só o que aconteceu na situação para vocês verem como que Deus age e para que nós possamos buscar isso na nossa vida. Como eu falei para vocês, por 3 anos, Jesus andou com Pedro, eles eram os melhores amigos. Pedro largou a família, a gente vê as escrituras de Pedro barbudo, mas eles eram gurizada, há 30 anos. Quem tem 30 anos aí, vamos ver? Olha essa cruz, olha a jovialidade, né? Assim que Jesus era, né? Era assim, a gente acha que Jesus era velhão, Pedro velhão. Não, eles eram pesados, eu falo pesado porque eu já virei a curva dos 40, né? Então, eles eram jovens, eles largaram a família, eles viam milagres juntos, eles acompanhavam as mesmas coisas, eles comiam junto, eles compartilhavam tudo que eles estavam vivendo, que era uma loucura, tudo aquilo. Eles eram super amigos. E o que Pedro faz? Vai lá e me pisa na bola de forma assim, ó. Primeiro, quando Jesus fala, alguém aqui vai me trair. Pedro já, eu não.
porque eu sou capaz de dar a vida por ti. E realmente ele estava sendo sincero. Só que quando a coisa ficou feia lá e ele viu que Jesus foi preso, e ele ficou com medo de também ser preso, de apanhar, de ser morto, o instinto de sobrevivência falou mais alto. E ele acabou negando Jesus por 3 vezes. E essa situação aqui que o Luiz leu, Jesus, depois que ele foi crucificado, ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou. E ele apareceu diante de várias pessoas por vários dias, dando prova que ele estava vivo. E essa é uma das situações. Pedro estava na praia pescando e Jesus aparece para ele. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro amava ele. E Jesus sabia que Pedro estava carregando uma culpa terrível por ter negado seu amigo. E Jesus aparece para Pedro e em vez dele criticar, dele dizer, viu, eu te avisei que você ia me trair, você não tem jeito mesmo, Pedro, você é um falador, você é um fanfarrão, você nunca vai mudar, você precisa mudar, você me magoou. Ele não faz nada disso. A Bíblia diz que Jesus assa os peixes, jantam, espera o momento certo, e ao invés dele acusar, ele dá a oportunidade de Pedro refazer os seus erros. Para cada negação do amor de Pedro por Jesus, agora ele pode fazer uma afirmação. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Ele pode refazer cada um dos erros. E aí Jesus dá a prova do perdão. Então, eu quero que você cuide das coisas mais importantes que eu tenho. As minhas ovelhas, as pessoas. Esse é o modelo de Jesus. Nada de cobrança, nada de jogar na cara. Agora nós mulheres cobrando o erro do marido. É bem assim, né? Mas igual. Primeiro que nós esperamos o momento certo, né? Entrou na porta, é esse o momento. Mas eu não me falei que não era para deixar aquela toalha, porque não sei o quê. Esse é o momento. A forma, super amorosa. A forma é a primeira que aparecer, dependendo do estado de humor, né? Se já foi cobrado 1, 2, 3 vezes, é a morte. Daí a comiseração, a compaixão é 0. Porque dependendo do número de vezes que você cobra uma pessoa, a tua ira vai aumentando, não é verdade? Claro que não deveria ser assim, queridos. Então, quando nós nos frustramos com as pessoas e queremos que elas mudem, nós começamos a mostrar o defeito dela. Para garantir que ela entendeu, né? Entendeu que é bem aquilo ali que você tem que mudar, tá bem certo, então nós inculcamos. Né? A mulher parece uma goteira. Não é só as mulheres, mas a maioria das vezes é as mulheres. Nós falamos. E o marido tem um hábito que eu não entendo por que os homens são assim. Não tem. Por que não responde quando a gente pergunta? É verdade. Isso não é uma coisa que você não tem como. Gente, você fala uma vez, você faz uma reclamação em vez de dizer, sim senhora, eu entendi. Brincando, né? Não, você tem que falar uma vez, 2, você fica falando até você entender que a pessoa entendeu. De repente a pessoa diz, mas eu já ouvi. Então por que não respondeu na primeira? Porque você fica repetindo, né? Então, só que aí você fica cobrando, fica reclamando. E na verdade, isso não é nem muito inteligente da nossa parte. Porque a gente não muda as pessoas apontando os defeitos dela. Porque na verdade isso paralisa a pessoa. Isso gera na pessoa uma sensação de incapacidade. Eu não vou conseguir mudar isso, eu vou ter que aguentar essa ladainha o resto da minha vida. O que Jesus fez? Ele fez algo totalmente diferente. E o resultado? Depois disso, porque Pedro, olhem só queridos, olha o detalhe. Pedro era pescador quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Ele parou de ser pescador. Ele foi, ele ajudou a curar os enfermos, expulsar os demônios. Quando ele nega Jesus, a culpa esmagou tanto ele, que ele não se sentia mais digno. Ele não se sentia mais capaz. O que ele fez? Largou as vidas e voltou para os peixes. Jesus foi encontrar com ele, ele voltou a ser pescador. Depois desse encontro, ele recebe a cura. A culpa é tirada da vida dele. O que ele faz? Ele se levanta, ele deixa de ser pescador, e a Bíblia fala lá em Atos que ele faz um sermão que mais de 3.000 vidas se convertem a Cristo. Ele sai de lá ousado, aquele cara medroso que negou a Cristo. Milagrosamente, mulherada, se transformou num cara ousado, tão poderoso que ele foi, tantas vidas que ele ganhou para Jesus, que quando ele foi morrer,
Ele morreu crucificado, tá, queridos? A biografia dele conta que ele morreu crucificado. Mas ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Então pensa, aquele cara medroso que negou Jesus, se tornou um cara corajoso, que até o último momento falou, eu não sou digno de morrer como meu mestre, eu quero morrer ao contrário, de ponta cabeça. E Jesus precisou ficar jogando defeito na cara dele? Não! Quando você elogia uma pessoa, você já ganhou ela. Você ganhou o campo emocional. Depois você trabalha o racional. E quando a gente dá uma crítica, a gente já bloqueia o emocional. Então, queridos, Jesus, ele entendia que as pessoas não têm coisas que elas não podem dar. Então, se nós parássemos de cobrar tanto as pessoas, de exigir tanto que as pessoas mudem, não vai ficar tudo mais leve? Os homens nessa hora estão só assim, fala Deus. Sabia que tinha um motivo para me vir aqui. Nada de cutucão, isso não é de Deus, hein? Cotovelo, segura o cotovelo. Mas eu sei, queridos, isso é bom para esse monte de pessoa e vocês darem risada, porque quando vocês estão dando risada, vocês estão dizendo assim, ó, viu? Não é só na tua casa que acontece. Então não adianta você largar essa mulher que só reclama, que você vai pegar outra que reclama igual, um pouco diferente, talvez personalidade. As famílias, as pessoas são assim, queridos. E nós estamos aqui para olhar para Jesus e dizer, Jesus me capacita a ser como tu. Tu é o mestre, é o guia, eu quero ser como você. Eu quero olhar para as pessoas e aceitá-las como elas são, nem sem ficar mudando elas o tempo inteiro. Nós somos muito estranhos, queridos, na verdade. Porque quando a gente se apaixona, eu não sei o que acontece com o ser humano, que a gente só vê as virtudes. E depois, cadê as virtudes? A gente só vê os defeitos. Por que a gente faz isso? Isso aí rouba toda a nossa paz. Então nós precisamos nos focar nas virtudes das pessoas. Quem pegou 1 Pedro 4,8? Acho que todo esse fileirão. Antes de tudo, mantendo entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Como é que era a tua versão, Ana? A outra? A minha? É a caridade também? Acima de tudo, conserve vivo o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Essa fica um pouco mais fácil para entender. Então, assim, o amor, ele cobre os erros, os pecados, os defeitos. Então, o amor de Jesus pelas pessoas, por nós, cobriu todos os nossos defeitos. Quantas vezes nós já falhamos, nós já erramos e Jesus nos perdoa? Porque o amor dele cobre. E o nosso amor pelas pessoas tem que cobrir. Porque senão, nós estamos expondo nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções o tempo todo a embates, a brigas, a decepções. Isso rouba até a nossa vontade de viver, queridos. Então, se nós começarmos a elogiar mais, a cobrar menos, a aceitar que as pessoas, por mais que você não acredita no que eu vou te dizer. Talvez você tenha alguém dentro da tua própria família que hoje você acha que até te persegue. Mas as pessoas nos dão o melhor que elas têm. Nós somos feitos para as boas obras. Não é por elas que nós somos salvos por Cristo. Mas nós somos feitos pelas boas obras. Cada um tem o que tem, dá o que tem de melhor. E algumas pessoas foram tão feridas pela vida que o que tem para te dar de melhor é crítica, é cobrança, é perseguição. E às vezes a gente cria uma expectativa tão grande sobre as pessoas. Se eu olhar, se eu entender que a pessoa não está me dando porque ela não tem para dar, se eu olhar para a pessoa e ver que por trás da pessoa que está me ferindo tem alguém que fere, talvez ela não se torne a minha melhor amiga. Mas pelo menos eu posso tirar ela da categoria de monstro para a categoria de ser humano. Então nós precisamos aprender, queridos, a proteger as nossas emoções. Deixa eu me achar aqui. Então, queridos, tudo o que Jesus deixou escrito na palavra está acessível e é possível para nós viver e aplicar. Ele disse, eu estou voltando para junto do meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o ajudador. E ele não vai habitar em templos.
Ele vai habitar na vida daquele que receber Jesus, que me receber como seu Senhor e Salvador. E Ele vai ajudar em todas as coisas. Então, quando você convida Jesus para ser o Senhor de sua vida, a Bíblia diz que você passa de criatura para filho de Deus. A Bíblia diz que você passa a receber o Espírito Santo de Deus e Ele te ajuda em todas as coisas. E Ele vai te ajudar a proteger as tuas emoções, a olhar para as pessoas e ver que as pessoas também têm suas mazelas, suas dores, seus problemas, que elas também têm suas limitações e elas às vezes não estão nos dando algo que a gente acha que é direito nosso, porque elas não conseguem nos dar. Então, queridos, a vida pode ser muito mais leve, muito mais tranquila, se eu exigir menos, se eu me doar sem querer tanta coisa em troca.